Vamos junto. Tema de hoje: Pedro, o homem que aprendeu a ser manso. Eu leio na primeira carta de Pedro apóstolo, capítulo 1, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se quiser deixar dentro da carta de Pedro e depois no livro de Provérbios aberto. São os textos que nós vamos utilizar hoje, mas todos estarão aqui na tela. Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Até aí. Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre a vida de alguns discípulos de Jesus. Domingo passado vimos sobre Natanael, que é o mesmo que Bartolomeu. Hoje vamos ver um pouquinho sobre Pedro. Mas não o Pedro dos evangelhos, porque esse a gente conhece bastante. O Pedro que aparece nos evangelhos é o Pedro que dá muita bola fora. É o Pedro que fala a coisa na hora errada. É o Pedro que fala demais. É o Pedro precipitado. Não é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar o Pedro mais velho. Mas ele no começo, por exemplo, ele falava o que não devia. Ou, por exemplo, há uma cena em que Pedro xinga uma mulher. Você vê isso quando, durante o julgamento de Jesus ali antes da crucificação, uma mulher o identifica dizendo: você era um dos discípulos dele. Não sou, você era assim. A Bíblia diz assim que ele praguejou. Praguejou é uma maneira elegante da Bíblia Sagrada dizer que ele mandou a mulher para aquele lugar. Pronto, é isso. Esse era o Pedro. O Pedro é aquele, por exemplo, que de modo precipitado, quando foram prender Jesus, sacou uma espada e cortou a orelha do cara. Olha que manso que era Pedro, não é? Inclusive, aí é a minha interpretação do texto, mas eu gosto de usar a imaginação para tentar interpretar melhor o texto. Aí eu fico pensando, como é que alguém pegou e cortou a orelha de alguém e não cortou o ombro tudo fora, né? Porque tinha que ser uma baita de uma pancada. Então a melhor interpretação que eu entendo é que Pedro, na verdade, queria arrancar a cabeça do cara fora. Ele foi para acertar e arrancar a cabeça. O cara que abaixou era orelhudo, sobrou, né? Sobrou. Mas Jesus curou o rapaz e está tudo certo, consertou isso. Mas o que eu quero mostrar é que esse era o Pedro que a gente conhecia. No entanto, esse Pedro teve uma experiência forte com Jesus depois da ressurreição. Reafirmou seu amor a Jesus. Esse mesmo Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ali em Atos, no capítulo 2. Esse mesmo Pedro agora usa essa impetuosidade e ousadia para pregar a palavra. Quase 3.000 pessoas se convertem. Depois prega de novo, o número sobe para 5.000 pessoas. É muita gente alcançada pelo Pedro ali, em poucos capítulos que você lê da Bíblia Sagrada. Mais adiante você vê Pedro pregando na casa de Cornélios. Eu citei isso no domingo passado aqui. E nessa pregação é a primeira vez que pessoas que não eram judeus se converteram ali ao Evangelho, ou se expande a igreja de modo a batizar essas pessoas. Esse é o Pedro transformado. Mas agora, nessa carta que nós começamos a ler aqui, já é o Pedro bem mais maduro. Segundo a história, tanto Eusébio de Cesareia como Irineu, em seus livros, são livros do século III, século IV, eu tenho esses livros, li, eles contam, por exemplo, que Pedro e Paulo juntos pregaram o Evangelho em Roma. Então o que nós sabemos de Pedro no final da sua vida é que ele esteve em Roma, onde ele foi morto, na perseguição de Nero. Nesse tempo, César Nero, só um detalhezinho, César não é nome, tá? César é o título, como se você falasse assim, Rei Nero, tá bom? Então César, porque tem vários Césares, tá? Então César Nero fez uma grande perseguição contra os cristãos. E nessa perseguição que ele fez, ele manda matar Paulo, apóstolo, e Pedro também. Ambos são mortos lá em Roma.
durante essa perseguição, Pedro escreveu algo para a igreja, para ajudar a igreja a suportar aquele momento de perseguição. E é isso que nós vamos encontrar boa parte do que está escrito nessa primeira carta aqui de Pedro. 30 anos depois, ou 40 anos depois, Pedro já morto, algum discípulo ou algum líder no meio da igreja readequa essa carta de Pedro inicial para o momento em que eles estavam vivendo. Por quê? O Império Romano, depois de Nero, parou um pouquinho algumas perseguições. A perseguição estava mais em torno de Roma, mas agora a perseguição começa a ampliar para outras áreas também do Império. E ficaram muito ferrenhas. Através de César Domiciano, por exemplo, e aí eu estou falando, Pedro morre perto do ano 64, mais ou menos, da nossa era. Lá perto dos anos 90 até 95, você tem uma perseguição muito forte vinda por Domiciano. É esta que João é preso na ilha de Patmos e tem escrito o texto de Apocalipse. É nesse período. Tanto que o texto de Apocalipse é o quê? É um texto que não está falando do fim do mundo, como muita gente pensa hoje em dia. O texto de Apocalipse é um texto codificado, escrito por alguém que estava numa prisão, sabendo que isso iria passar pela mão dos romanos para chegar até a igreja. Então ele escreveu um código de modo que o romano que lesse aquilo não ia entender nada. Falar, coisa da religião deles, passa, não é? Mas quem estava do outro lado entendia muito bem as suas figuras, que estavam ensinando como a igreja poderia suportar aquela perseguição. Alguns discípulos, então, de Pedro ou de Paulo, muito provavelmente de Paulo, talvez Silvano, que é narrado, se não me engano, no versículo 7 ou 8, é narrado, Silvano ajuda na escrita dessa carta, que é aquele Silas, que tinha Paulo e Silas, não é? Silvano, ele provavelmente faz agora uma nova redação dessa carta, e mantém o nome de Pedro, porque isso é muito comum no passado. Nos nossos dias, se eu escrevo um livro, tem que ir com o meu nome. Ah, mas eu aprendi tudo com outro fulano. Não, mas eu tenho que assumir a autoria. Naqueles tempos era o contrário. Se você aprendeu algo com alguém, você escreva, mas no nome daquela pessoa. Por exemplo, nós temos a carta de Tiago. A carta de Tiago, na Bíblia, não foi Tiago quem escreveu. Nós não sabemos quem escreveu, mas está lá, como livro de Tiago. Por quê? Ela é uma coletânea das melhores de Tiago. Então está lá na Bíblia Sagrada. É assim que se fazia. Por isso, essa primeira carta de Pedro agora, ela é reendereçada. E ela é endereçada para uma outra região de Ponto, Bitínia, Ásia, Capadócia. Eu vou mostrar rapidinho isso no mapa, só para vocês saberem. Coloca o mapa para mim, por gentileza. Aqui é o mapa mundi dos nossos dias. Lá está Roma, e aonde a carta inicial de Pedro foi escrita. Depois, 30 ou 40 anos depois, a perseguição dos romanos ficou muito mais forte nesta região do império, onde está ali de azul. As duas áreas que eu destaquei, aquela, por exemplo, lá em cima, que é a atual cidade ali de Istambul, é a região de Ponto, Bitínia. Essa região, guarda bem essa informação, que era uma região muito pobre. Pobre assim, pobre de infraestrutura. Não havia muita infraestrutura romana naqueles lugares ali. Ali eram mais fazendas e era assim que o povo vivia naquela região. Já naquela outra parte que você está vendo ali, Esmirna, que é muito, na verdade, seria uma região muito próxima de onde é a cidade de Éfeso, por exemplo, ali é chamado de Ásia, aquele lugar. Só explicando aqui para vocês, hoje em dia nós chamamos de Ásia o continente, né? À nossa direita no mapa, né? Ao leste. Ásia poderia significar isso, leste. Na verdade, Ásia significa subir, levantar. Por quê? Porque o Império Romano, quando atingiu aquela parte, era onde nascia o sol no Império. Então, onde o sol se levantava, por isso usava o nome de Ásia para aquele lugar. Hoje, Ásia para nós é aquele continente que nós conhecemos. Naquele tempo era essa região oeste da Turquia, tá? É isso. Então, nesse período, Pedro escreve então para essa região. Na verdade, os discípulos de Pedro pegam a carta dele e percebem, elas vão ser muito úteis nesta região. Então, direciona para esta região onde eles estavam sendo perseguidos e tudo mais. Como era esse povo que morava nessa região? Quem eram esses crentes que lá estavam? Como vocês sabem, no ano 70, coloca para mim o mapa cronológico, por gentileza. Nesse mapa cronológico que você estuda lá no Didaquê comigo, tem aqui
a morte de Paulo e Pedro, o martírio deles acontece ali perto do ano 64, sob o governo de Nero. O outro momento de perseguição muito forte é essa outra caixa azul, quando chega ali em Domiciano e até Trajano, que é provavelmente esse momento dessa carta de Pedro, provavelmente surge nesse período. Dá uma olhadinha comigo ali, bem logo ali, por ordem dos números, no ano 70 está a destruição de Jerusalém. Só para vocês se localizarem cronologicamente, é só. Eu explico. Depois da perseguição em Roma, muito forte, a perseguição não era só sobre cristãos, é sobre judeus também. Isso é narrado no livro de Atos, que devido à perseguição que já vinha desde Cláudio, de César Cláudio, e alguns saíram de lá, como Priscila e Áquila, saíram daquele lugar. E assim, o livro de Atos vai mostrando esse momento. Quando chega em Pedro e Paulo, esse é o momento mais crítico, tanto que Nero, alguns dizem que Nero colocou fogo em Roma e que culpou os cristãos por isso. Não sabemos exatamente, alguns discordam disso na questão histórica, mas seja o que for, teve fogo em Roma, e sim, os cristãos é que foram acusados de ter colocado fogo em Roma. Por isso veio essa perseguição muito forte sobre os cristãos naquele lugar. No ano 70, teve uma revolta na Judéia, desde 66 até 70. Em 70, o general Tito vai e destrói completamente Jerusalém. Então, muita gente fugiu daquele lugar. Muitos cristãos fugiram daquele lugar. Mas imagina você fugindo, sabendo que vão destruir a sua cidade, destruir a sua casa. Se você ficar lá, você vai morrer. O que você faz? Pega a tua família e vamos embora. Não dá nem tempo de fazer mala. Você pega do jeito que está, a roupa do corpo e vamos embora, porque vai vindo gente que vai matar a gente. É isso que você faria. Vamos para onde? Pois bem, aquela região mais ao norte que eu mostrei, que é essa região citada aqui, Bitínia, Ponto, tudo mais, menos Ásia. Aquela região da Ásia era uma região que tinha estrutura romana. Mas essas outras regiões ali em cima, não havia muita estrutura de Roma naquele lugar. Por isso, a maior parte dali que tinha eram fazendas, o que facilitava as pessoas, como você, por exemplo, que fugiu para salvar sua vida e família, encontrar um emprego. Aí que tipo de emprego você ia encontrar? Você ia encontrar serviçal. Esse emprego serviçal, alguns eram remunerados. Quando você não conseguia isso, o que se fazia? Você se vendia como escravo. A escravidão naquele tempo era diferente do que nós vimos aqui no Brasil. A escravidão aqui no Brasil era uma coisa subjugada, obrigatória, especificamente pela cor da pele. Não, naquele tempo não tinha nada a ver com isso. A escravidão era algo assim: eu preciso sobreviver, eu não tenho como sobreviver, eu e minha família, posso trabalhar na sua fazenda? Você fala, já está cheio aqui, então me arruma onde eu morar e onde eu comer e eu trabalho para você de graça. Pelo menos eu tenho comida e eu tenho onde dormir. E isso se torna escravidão. Alguns desses escravos têm que ser legalizados diante do governo, o que faz com que esse escravo, ele não tem documento, ele não vota, ele não faz nada disso, ele é propriedade de alguém. Tanto que ele leva no sobrenome esse nome de propriedade, tá? Até hoje em dia a gente tem isso, né, de sobrenomes de alguma coisa, normalmente mostra algum antepassado que foi dono de algum antepassado seu. Enfim, quando eles foram morar naquele lugar, perdeu-se completamente sua identidade. Eles não tinham vez e nem voz, eles eram pessoas sem direito de cidadania, não votavam, não tinham posse de terra, não tinham herança, não podiam fazer transferência de bens, nem casamento legal eles tinham, porque não havia documentação para isso. É como se nos nossos dias você não tivesse CPF ou RG. Desculpa aqui o anacronismo, mas é mais ou menos isso. Você não abre conta, no nosso dia, você não abriria conta bancária, você não registra no cartório, você não tem registro, você não pode ter posse, você não tem casa, você não compra, você não vende, você é um cidadão
sem nome na sociedade, como alguns moradores de rua são hoje no nosso país. Então, essas pessoas, apesar de tudo isso, pagavam impostos sim, porque alguns deles que trabalhavam, o seu proprietário descontava o imposto que ele tinha que pagar para Roma em cima do seu salário. Como eu disse, muitos eram até mesmo escravos. Em outras palavras, não eram gente, não eram povo, nem eram cidadãos. Antes de eu continuar aqui, deixa-me te falar que se você tem mais interesse sobre essas informações que eu te dei e sobre o contexto dessa primeira carta de Pedro, tem uma aula no Didaquê, aula 94, a primeira carta de Pedro. Se você digitar isso na internet e Didaquê, ou Comunidade Carisma, você vai encontrar essa aula. Agora, Pedro. A sabedoria de Pedro, que é fantástica. O Pedro que nós vamos ver aqui é diferente daquele, vou falar assim, aquele moleque, aquele moço impetuoso. Você vai ver agora um homem sábio, mostrando para esse povo como Deus os via. Eu vou ler primeiro o texto, daí eu explico. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Pedro escreve assim para eles: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que Pedro começa a mostrar é o seguinte: o mundo despreza vocês, mas Deus te chama de filho. O mundo despreza vocês, vocês não têm nacionalidade, mas vocês não são mesmo daqui. Vocês são nação de Deus. Vocês são desqualificados pela sociedade, mas não por Deus, vocês são povo de Deus. Embora ninguém reconheça vocês como alguém importante, mas vocês são o sacerdócio de Deus, ou seja, vocês são aqueles que oram por esse povo, até por aqueles que perseguem a você, e se eles são abençoados, são por tua causa, porque você ora por eles. E o que eu acho interessante aqui, que me remete a algumas, me permita aqui o estereótipo que eu vou falar, mas muitos de vocês vão me entender nisso, desse estereótipo. Me remete aqui a algumas senhoras, que muitas vezes se dedicaram a vida inteira somente em cuidar da família e orando pela família. Eu chamo de as irmãs do coque, mulher de oração, que talvez não teve oportunidade de se formar numa faculdade, nem algo parecido, que não tem formação acadêmica, que não pôde trabalhar fora porque só viveu para cuidar dos filhos, do marido e da casa. Alguém que na internet é alguém insignificante, que não tem likes, que não vai se tornar uma famosinha, nunca ninguém vai pagar para ela alguma coisa pelo que ela faz. Mas é uma mulher que está lá de joelho no chão, orando pela família, abençoando o filho, abençoando o neto, sustentando a sua família em oração. Ela é a causa do sucesso dos filhos e dos netos, ainda que ninguém reconheça. Mas ela é. Eu terminei de pregar isso hoje pela manhã e meu primo, que estava aqui no culto, no primeiro culto, veio me procurar depois do culto e falou: rapaz, você descreveu a avó Olinda, a nossa avó. Aquela mulher orava, rapaz. Ela ia lá em casa, dormia lá em casa, ali contando, né? Que ela morava junto com a gente, com a minha família. Ela falou, ela quando ia lá em casa, você escutava lá aquele você chegava perto, ela era orando. Orava antes de dormir, orava ao acordar, e orava neto por neto, um por um. Coisa boa. Lembro-me uma vez que eu cheguei da escola à noite, isso era bem tarde, umas mais de 23 e pouco da noite, e eu escutei aquele zum, zum, zum no quarto dela. Falei, ei, a avó está falando sozinha. E eu, bobão, né? Fui lá, né? Ouvi ela para tirar barato da avó. Eu era zoeiro para caramba. Então fui lá na janela. A hora que eu fui na janela, por coincidência, entre aspas, né? Coincidência santa, naquele momento ela estava orando por mim.
o Anésio, Deus, né, Nezinho, o Nezinho, orando, e orando por mim. Gente, mas me deu uma tremedeira, gente. Eu cheguei para zoar e fui impactado. Sabe assim, você chegou para zoar e viu um anjo? Mais ou menos isso. Então, são essas pessoas sustentáveis. E Pedro está dizendo, vocês são isso. Vamos trazer para os nossos dias. O que Pedro está dizendo é o seguinte: você sabia que o sucesso da tua empresa depende das suas orações? Da empresa que você trabalha? Você sabia que o sucesso da sua família e dos seus filhos tem a ver com as suas orações? Pai, mãe, orem pelos seus filhos, sustentem os seus filhos, guardem seus filhos em oração. Talvez você fale, pastor, mas você não imagina como meu filho está desviado. Meu irmão, minha irmã, continue orando, você é sacerdote para isso. Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai trazer a sua família aos pés do Senhor. Lança a palavra que está escrita nas Escrituras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém. Vamos acreditar nisso, vamos lançar cada um dos nossos filhos. Voltando ao povo para quem foi escrito a carta, eles eram perseguidos de diversas maneiras, diversas. Uma delas, eles eram perseguidos pelos judeus. Por quê? Roma olhava o judeu e cristão como sendo uma coisa só. Por isso, quando teve problema com um cristão em Roma, eles expulsaram os judeus de Roma, ou seja, para eles judeu e cristão era uma coisa só. Então, por quê? Porque eles viam nos cristãos um movimento anti-romano, um movimento revolucionário. Por quê? Porque os cristãos proclamavam outro rei. César é o Senhor. Não, Jesus é Senhor. Então, eles achavam os cristãos perigosos. Os judeus, por sua vez, os líderes judaicos, não queriam essa associação. Então, eles denunciavam os cristãos para dizer para Roma, olha, são esses daqui, não somos nós. Nós não somos eles. Então, cristão era perseguido pelos judeus. Cristãos também eram perseguidos pelos seus vizinhos. E aí entra aquela questão de xenofobia, de aversão a estrangeiros. Lembre-se, eles eram estrangeiros naquela terra. E aí surgiu o preconceito pelo fato de que os cristãos viviam de modo diferente. Hoje em dia a igreja está muito parecida com aquilo que a gente chama de mundo. E existe sim, meu irmão e minha irmã, não é encrenca de pastor quadrado, não. Existe sim na Bíblia Sagrada uma diferença muito clara entre você servir a Deus e você não servir a Deus. Não é todo lugar que nós devemos ir. Não é todo lugar que seria adequado para nós como cristãos vivermos, andarmos, participarmos. Hoje em dia, eu sou a favor de uma conversa interreligiosa. Eu sou a favor, eu trato muito bem, com muita elegância, pessoas de outras religiões, mas eu não participo dos seus cultos. Por que razão? Porque está escrito nas Escrituras Sagradas, só o Senhor teu Deus você vai servir. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Então, há sim, quando você se converte, uma consagração. Há determinadas coisas que você fazia, você não faz mais. Determinados lugares que você frequentava, você não frequenta mais. E é isso que aconteceu com o povo daquela época. Os cristãos não estavam mais participando das festas dos deuses pagãos. E nessas festas haviam orgias, haviam bebedeiras, haviam tantas coisas, e os cristãos não participavam mais. Então, aquele povo que participava começava a perseguir os cristãos, porque os cristãos eram uma espécie de ofensa para eles. Olha o que diz aqui 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então, outra coisa que os cristãos também chocavam as pessoas não cristãs é que nas reuniões dos cristãos não haviam divisões entre homens e mulheres.
Você poderia ser mulher e ser líder no meio da igreja. Não havia divisão entre escravos e senhores. Porque quando você se tornava cristão, o Senhor tratava você como irmão e você tratava o Senhor como irmão. Então não havia mais essa divisão econômica dentro do culto. Não havia lugar especial para aqueles que eram mais ricos. O culto igualava todo mundo. E a sociedade, ou a alta sociedade daquela região, não queria esse tipo de coisa. Mas no meio dos cristãos isso tudo era nivelado, e no meio dos cristãos se nivelava também gregos e estrangeiros, não importava a sua nacionalidade, você era tratado da mesma maneira. Os cristãos também eles eram perseguidos pelos romanos, porque tudo que saía fora da ordem romana, fora do comum, não tinha espaço para quem pensava diferente. Não está aí, cristão era perseguido de tudo quanto é canto. Pedro então, com muita sabedoria, começa a explicar para esse povo como lidar com essa perseguição. Em outras palavras, as pessoas estão te detestando sem motivo. E eu vou te mostrar uma maneira, Pedro, como se dissesse dessa maneira. Eu vou te mostrar uma maneira de você quebrar isso na mente dessa pessoa. De você fazê-la mudar de opinião ao teu respeito. Note que uma das coisas que Pedro não faz, como alguns crentes fariam nos nossos dias, talvez alguns crentes do nosso dia dissessem o seguinte: está sendo perseguido, está tendo ameaça, compra um revólver, aí você aponta para o cara, quero ver se ele vai te perseguir. Alguns cristãos fazem isso hoje em dia, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Pedro nos ensina a ser manso e humilde como Jesus. Ele aponta para Jesus o tempo todo, ele mostra, Jesus foi perseguido e não revidou. Jesus foi como ovelha para o matadouro e tudo bem. Jesus se permitiu ser julgado por um líder humano, que era representante de Roma, que era Pilatos, sendo ele superior a Pilatos. Mas ele aceitou, porque ele foi manso. É por isso que Jesus falou: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Pedro, citando coisas sobre Jesus, ele diz assim em 1 Pedro 2,23. Sobre Jesus ele diz assim, que Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nas cartas que circularam nesse período do final do primeiro século, início do segundo século, são muito comuns nessas cartas falarem sobre perseguição. Você tem aí as cartas do Apocalipse, você tem o próprio Evangelho de João que toca um pouquinho nesse assunto, você tem as cartas de Pedro, de Judas, todas essas cartas mostram muito essa questão da perseguição. Pedro, então, tentando minimizar esse impacto que tinha negativo sobre a igreja, ele dá alguns conselhos que ajudam a evitar o embate. Veja comigo, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Repito, viva no meio das pessoas que não têm a mesma fé que você, viva de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar algum mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tem gente que vai falar mal de você e às vezes a troco de nada. Sabe uma das acusações que faziam sobre os cristãos? Falavam que os cristãos nas suas reuniões eram canibais, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue do seu mestre. É uma distorção completa da ceia do Senhor. Então, eles perseguiam a troco de nada. E Pedro está falando, mas espera aí, viva de uma maneira que ninguém tenha nada o que dizer de você. Mas tem uma segunda coisa: faça boas obras. Sejam bondosos, pratiquem as boas obras. Porque quando alguém está falando mal de você, mas vê as obras que você faz, começa a pensar, espera aí, ele não é tão mal assim. Acho que eu estou com uma ideia errada dessa pessoa. Pedro começa a mostrar que a gente, fazendo o bem, vai mexer com a consciência do outro.
Paulo fala isso no final da carta aos Romanos, quando ele fala, não devolvam mal por mal, mas devolvam o bem para a pessoa de quem fizer mal contra você. Fazendo assim, ele diz, você vai juntar brasas vivas na cabeça daquela pessoa. O que é isso? Vai queimar a consciência do outro, falando, nossa, eu estou sendo tão rude com essa pessoa, mas eu estou vendo aqui como ela é bondosa, como ela faz obras. Por isso que eu insisto, igreja. A igreja evangélica tem falado pouco sobre boas obras. Talvez para não se juntar com o catolicismo que falava a salvação pelas obras. E a igreja evangélica prega a salvação pela fé. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Acho que é 2,8, se não me engano. Para as boas obras. Então nós somos salvos para realizar estas obras. Uma vez que nós somos salvos, deve fazer parte da nossa vida as boas obras. Aí vamos sair um pouquinho da pregação e ir para a questão prática. Qual a última boa obra que você fez? Qual a última vez que você estendeu a mão a um necessitado? E eu não estou falando aqui daquele dia que você foi fazer uma limpeza no guarda-roupa, falou que não te serve e você doou. Você fez uma limpeza só. E doar não fez mais do que obrigação. Eu estou falando daquela que você fez para a pessoa. Quando você separa alguma coisa pensando na pessoa. Quando você ajuda financeiramente, ou quem sabe com algum recurso, seja de comida, seja de roupa, mas você fez para a pessoa. São essas obras que fazem as pessoas se conectarem mais, entenderem melhor. E, aliás, nós aqui no Brasil, mais ainda deveríamos fazer isso. Por que razão? O nosso país é um país de mentalidade católica. A obra que os católicos fizeram aqui no Brasil de evangelização foi muito forte e muito boa. Tanto que nós entendemos todos que, todo mundo entende, católico ou não católico, a gente entende assim, o cara que faz uma boa obra é gente boa. Ninguém fala mal de freira, não é verdade? Alguém vai falar mal de Madre Teresa de Calcutá? Ninguém. Alguém vai falar mal de Francisco de Assis? Ninguém. Porque nós entendemos, as pessoas que fazem boas obras são gente boa. E é isso que nós devemos usar hoje para a pregação do Evangelho. Me desculpa, me permita, por favor, falar um exemplo aqui para vocês, só como ilustração, por gentileza, tá? Não estou aqui mostrando qualidade da nossa família aqui que eu vou citar, mas quero falar apenas como ilustração. No final do ano passado, eu e a Magda, nós estávamos calculando ali, né, fazendo ideias, o que vamos dar de presente para os nossos filhos, e pesquisando na internet, isso, aquilo, tal. Daqui a pouco, mas nós precisamos dar para alguém também, que não vai dar nada em troca para a gente. Porque nossos filhos a gente dá, e ganhamos em troca o amor, ganhamos em troca o obrigado, ganhamos em troca a proximidade. Nós precisamos fazer algo para alguém que não tem como dar de volta para a gente. E aí nós nos lembramos de alguém. Tinha um morador de rua, que ele talvez tenha alguma deficiência mental. De vez em quando a gente para lá para conversar com ele. Tem hora que ele dá umas viajadas, tem hora que não, tem hora que ele está sóbrio e é um filósofo. Né? E sempre a gente parava lá, cumprimentava o Genivaldo, falava com ele. E ela falou, vamos abençoar o Genivaldo. Lá foi a Magda na loja, fui junto, escolheu camisa, escolheu short, camiseta, né? Short, que é morador de rua, chinelo, é o que ele precisa. No dia que eu fui entregar para ele, andamos com isso no carro até eu encontrá-lo um dia. O dia que eu o encontrei, eu precisei parar em frente a uma loja para poder chamar o cara. Pedi licença para o pessoal da loja, falei, deixa eu estacionar um instantinho aqui, só para entregar uma coisa aqui para um morador de rua e tal. O cara, não, claro, pode. No que eu parei, chamei o rapaz e entreguei, ele olhou cada peça, agradeceu, né? E foi embora. Acabou ali nosso contato. O rapaz da loja com quem eu pedi, já tinha chamado outros dois para ver aquela situação. Ficaram ali olhando. Depois eu fui entrar no carro e falei, olha, muito obrigado, tá? Desculpa se eu utilizei aqui seu espaço de estacionamento. Ele falou, não. Como eu dei numa sacolinha da Carisma, ele viu ali e falou, esse aqui é daquela igreja ali em cima, né? A Carisma, eu falei, é. Ela falou, qualquer dia eu vou lá. Se você está aqui, você me fala, por favor. Que eu preciso saber que foi você que estava lá na loja me vendo. Né? Mas, você vê, eu não falei nada, não preguei ali para ninguém, não abri Bíblia,
mas a pessoa viu as boas obras, como diz em Mateus 5, e glorificou a Deus que está nos céus. Então, é o que a Bíblia nos ensina para nós fazermos. E Pedro está ensinando assim: se vocês fizerem isso, as pessoas que criticam vocês vão passar a olhar vocês com outros olhos. Então ele ensina: sejam bondosos com todos, acolham uns aos outros, já que vocês são estrangeiros e peregrinos. O que eles tinham? Eles tinham Deus como Pai e os outros como irmãos, uns aos outros como irmãos. Eles não tinham uma vida de status social, né, que é comprada com dinheiro, mas eles tinham uma vida melhor do que essa. Pedro fala: vocês têm a vida eterna, que foi lançada em vocês pela palavra que foi implantada em vocês. Então a mente daquele povo era uma mente diferente, renovada. Há uma frase que eu conheço, que eu queria repartir aqui com vocês: eles não tinham casa, mas agora eles eram a casa de Deus. Eles não tinham cidadania, mas agora eles eram o povo de Deus. Muito bem, esses são os conselhos de Pedro para um povo que está sendo perseguido. O que esses conselhos começam a falar para nós aqui nos dias de hoje, além desses pontos que eu já destaquei aqui? É interessante como Pedro está dizendo assim: fica na sua, seja mais discreto, faça boas obras, não se defenda publicamente, não faça embates, você vai ver isso mais adiante aqui. Cuidado com as suas palavras que você fala, porque pode provocar mais os outros. Vamos trazer isso para nós? Quais os problemas que nós, como igreja evangélica, passamos nos nossos dias? Só para você ter uma ideia, eu confesso que eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho dos evangélicos. Estou sendo sincero com vocês. E as vergonhas que eu tenho passado, que você também deve ter passado, tem a ver com o quê? Com um bando de falastrão por aí que fala demais. Gente que devia ficar calado. Vai para a internet, critica esse, critica aquele e tal. Tem uns até que fazem uns negócios assim: não, vou aqui responder as perguntas que o pessoal me faz, põe lá nos carros. E eu fico perguntando: pode dirigir olhando no vídeo e respondendo? Isso não merece multa? Então o pastor já está errado já por aí, para fazer um negócio desse, não é? Mas, voltando aqui, por causa desse pessoal que fala o que não deve, fala sem pensar. Aí nós criamos problemas, parece que todo evangélico é um tipo de político, que todo evangélico é preconceituoso, que todo evangélico é mal educado, que todo pastor rouba. Então fica esse estereótipo. Por quê? Por causa desses camaradas que falam demais, que a gente tem vontade de falar: meu, cala a boca, fecha a boquinha, volta para a escola dominical, lá na classe Joias de Cristo, e canta de novo: cuidado, boquinha, com que fala. Precisa reaprender as bases, fala demais. E aí a gente recebe o quê? Hoje perseguição chama-se, sabe o quê? Cancelamento. É isso que chama perseguição hoje para a gente. E aí vem o conselho de Pedro, que serve para nós. Olha aqui, 1 Pedro 3,9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Ou seja, fale bem de quem fala mal de você. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Ou seja, quando você abençoar quem falou mal de você, Deus vai abençoar você. Vai ser a sua herança, vai ser a bênção de Deus na sua vida. Não fale mal dos outros e não provoque as pessoas, e toma cuidado com o que você fala. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, para um minutinho só, a pergunta que eu vou te fazer é retórica, mas ela é didática. Retórica porque eu sei o que você vai responder, mas ela é didática para você ter consciência do que você está respondendo. Quantos de vocês querem ter dias felizes? Todo mundo. Muito bem. Por que eu fiz isso?
Só para você saber que Pedro está falando é com você. Olha aqui de novo o texto. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, qual é a frase que está ali? Guarde a sua língua, fecha a boquinha, fala menos, e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Paulo apóstolo fala, no que depender de vós, tenham paz com todos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tudo isso que Pedro citou até agora está no livro de Salmos. Ele pegou um texto de Salmos e está lembrando o povo de algo que já estava escrito para o povo seguir. E aí Pedro arremata, aqui agora a palavra de Pedro. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem é que vai falar mal de vocês quando vocês só fazem bem para as pessoas? Em outras palavras, quem vai querer brigar com alguém que é manso? Quem vai querer humilhar alguém que já é humilde? Então aprenda a ficar de boquinha fechada. Nosso grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele fala que a arte, escrever bem, é a arte de economizar as palavras, ou a arte de cortar as palavras. Falar bem também segue o mesmo princípio. Falar demais é ansiedade, é imaturidade, é falta de saber limites. Vamos ver alguns textos de Provérbios, rapidinho aqui, antes de terminar, para que a gente se conscientize melhor do que o texto está nos ensinando aqui. Provérbios 10, versículo 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Em outras palavras, quem fala muito, fala besteira. É isso que o texto está dizendo. Você vai errar. Veja bem, aqui não está dizendo que a pessoa que é muito extrovertida, ela vai errar, e quem é introvertido e tímido não vai errar. Não é isso que o texto está dizendo. O problema está em demais. Porque tudo que é demais estraga. Até coisa boa que é demais estraga. Por exemplo, não é bom você elogiar o seu filho? Não é bom? Não é bom você elogiar o seu filho das coisas que ele faz? É muito bom. Agora faz isso demais. Você vai criar uma pessoa mimada. Porque tudo ele acha que está certo. Ele não teve não como resposta. Então tudo que é demais, é demais, está fora. É o que o texto está nos ensinando com relação ao falar. Tem gente que vive enroscado pelas coisas que falou. Enrosca com pessoa, enrosca com dinheiro, faz votos que não deveria fazer, promete coisas que não consegue cumprir, assume prestações ou gastos que não deveria assumir, porque promete demais e não consegue cumprir o que disse. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim: você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Completando esse pensamento, Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Ou seja, quem aprende a controlar ou proteger a sua boca, protege a sua vida. Mas quem fala, de novo a palavra aí, demais, acaba se arruinando. Muitos problemas, eu tenho certeza, que você teria evitado se simplesmente você não falasse nada naquela hora. Talvez não fosse o melhor momento para falar, ou talvez o demais tenha a ver com a intensidade na qual você falou. Você pode ter falado certo, mas da maneira errada. Tem gente que fala o seguinte: não, eu falo mesmo, porque eu sou sincero. Sincero não, você é mal educado. É diferente. Sinceridade não tem a ver com isso. Sinceridade está em você realmente falar a verdade, mas no momento certo, no tom certo, na hora certa de falar. Por isso, quando a gente erra, a gente destrói amizades, a gente destrói confiança, estragam relacionamentos, e a gente machuca pessoas que a gente ama, simplesmente porque não controlamos a intensidade da nossa boca. Provérbios capítulo 15, versículo 28, diz assim: as pessoas corretas, olha essa frase, pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém suas palavras causam problemas.
Notou que a pessoa correta, ela espera, ela pensa, ela reflete antes de falar, ela não vai no impulso. Por isso, aprenda a ficar quieto na hora certa, pensar antes de falar. Provérbios 21, 23, diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se a gente aprender a controlar melhor o que a gente fala, nós vamos ter menos dificuldade na vida. Eu disse tudo isso, e vou resumir, para mostrar para vocês o que é que Pedro estava falando, quando ele disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, e esse texto, eu vou pedir para você ler em voz alta comigo. Vamos ler em voz alta? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Amém. Fica de pé comigo, querido, eu vou terminar. Mas não desconecta não, que eu ainda tenho coisa para te falar. Eclesiastes 3, versículo 7, último texto. Diz assim: há tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem um momento certo para cada coisa. Tem momento para falar, tem momento de ficar calado, tem momento certo para tudo. Não sei se vocês notaram, mas eu preguei sobre domínio próprio aqui. Um dos gomos do fruto do Espírito. Domínio próprio é isso. É você saber controlar aquilo que você fala, ou aquilo que você faz, ou as atitudes que você faz, para que elas sejam bem pensadas, bem refletidas, para que depois você não fique com encrenca na sua vida. Quando nós falamos esse ano já aqui sobre cultura da humildade, ou cultura da mansidão, você deve se lembrar que por cultura eu estou falando de doutrina, de prática diária, de vida cristã. Por quê? Porque Jesus falou assim: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. E Pedro aprendeu. Pedro não era assim, mas ele aprendeu e agora está dando conselho para os outros para ser dessa maneira. O que eu quero mostrar para vocês é que o povo de Deus é diferente de tudo que existe por aí. O povo de Deus é um povo santo, é um povo diferente, é um povo que segue outras regras. Irmão, irmã querida, se tem uma coisa para você pedir para Deus é essa: ser mais manso, ser mais humilde, ser mais simples, ser mais respeitosos, tratando bem todas as pessoas. Cristão é assim. Tem mais. Vocês já perceberam que quase todo culto eu recomendo aqui para vocês, tenham seu momento diário de leitura da palavra e de oração. Chamamos de devocional. Separa lá um tempo para ler um texto da Bíblia Sagrada, o provérbio do dia, ou um dos evangelhos, ou uma das cartas aqui. Lê para o coração, lê para você, e deixar aquilo mexer com você, trabalhar na sua mente, no seu coração. Aquilo vai alimentar o seu espírito, e aí você vai produzir aquilo que chamamos de fruto do Espírito: amor, paz, alegria, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, bondade, benignidade, domínio próprio. Muitas pessoas falam: eu não tenho domínio, porque você não edifica. Eu tenho certeza que agora, para os próximos, vamos lá, 10 minutos depois do culto, você ainda está, né? Não, deixa eu maneirar, mas vai passar. Porque é igual comida, você comeu, você está alimentado, daqui a pouco você sente fome de novo. Você não pode se alimentar aqui só com o culto de domingo. Se alimente diariamente, você vai ter força para saber resistir na hora que tem que resistir, controlar seu temperamento, ser uma pessoa mais bondosa. E para terminar, as minhas perguntas aqui de sempre. Como é que você está sendo com as pessoas dentro da tua casa? Estou falando nessa questão do tratamento de fala, de palavra. Você machucou gente na tua casa? Pede perdão. Eu recebi um recado de um irmão, não sei se você está aqui nesse culto, um irmão que me escreveu lá no Instagram assim, ele falou: Anésio, eu vi a sua mensagem de domingo, eu fiz contato com uma pessoa a quem eu machuquei, pedi perdão, estou em paz, depois de algum tempo na minha vida, olha que paz que eu estou sentindo. Falou: queria te agradecer, muito obrigado. Irmão, só colocou em prática aquilo que ele aprendeu. Então,
Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata as pessoas que te servem? Sejam funcionários seus, ou a pessoa que te ajuda lá na sua casa. Como é que você trata essa pessoa? Com elegância ou como se ela fosse menor do que você? Como é que você trata atendentes? Quando você tem que reclamar com uma empresa, algo que eles estão errados com você, o atendente não tem nada a ver com isso. Quando às vezes eu tenho que reclamar com alguma empresa, alguma coisa, eu falo para o atendente, olha, eu estou bravo, mas não é com você, com a tua empresa, tá? Você é uma pessoa que está aí servindo, como eu estou aqui, mas está tudo aqui entre nós, mas a tua empresa não dá. Então, saber separar e tratar bem as pessoas. Porque às vezes as pessoas tratam mal atendentes e tudo mais, daqui a pouco encontra o cara no culto. E aí? Então, como é que você dirige? Sabia que a maneira como você dirige também fala de como que você trata as pessoas? Você está numa máquina, você está todo poderoso ali. O que você faz? Você acelera o carro para fazer o cara correr na faixa de segurança? Você está errado. Então, nota que cristianismo se vive em casa, no dia a dia. Não basta aqui o culto, não basta levantar a mão, adorar, cantar, dar o seu dízimo, ou ler a Bíblia aqui, não basta isso. Esse povo aqui, Pedro queria que eles fossem conhecidos por serem bondosos, misericordiosos, amorosos. Se você fala o seguinte, Anésio, mas eu sou esse outro cara, eu sou essa outra mulher, eu sou brava, eu sou bravo, eu sou assim, eu não tenho controle. Você vai chegar para Deus agora que nós vamos orar. Fala para Deus aquilo que o profeta falou: tira de mim o coração de pedra, me dá um coração de carne, me dá um coração manso. O Senhor falou para eu ser manso e humilde, me ajuda. Quero ser manso, quero ser humilde, quero ter um coração como o coração de Jesus. Vamos orar isso? Põe sua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Pai, eu e meus irmãos aqui, minhas irmãs, estamos arrependidos de todas as nossas más obras, de todas as vezes que falamos brusco com alguém, sem amor, de todas as vezes que agimos no impulso e machucamos pessoas. Pedimos o perdão, mas também pedimos a transformação. Transforma o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, um coração manso e humilde como o de Jesus. Nos ajude a amar, nos ajude a perdoar, a servir, a sermos mais parecidos com Jesus. Certo de que o Senhor nos ouve, mesmo achando que nós não merecemos, mas nós te agradecemos a tua bondade, a tua graça, em nome de Jesus, amém, amém. Ao nosso Deus. Eu acredito que todos nós aqui saímos com uma lição de casa. Todos nós temos alguma coisa para a gente acertar, para a gente melhorar, para a gente fazer melhor. Que bom que a palavra de Deus faz isso na nossa vida, não é? Isso não é para nos jogar para baixo, ao contrário, é para nos levantar. Então, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda sua boca, aprenda isso. Tenho certeza que praticando essas coisas, sendo mais gentis com as pessoas, nós vamos estar até mesmo pregando o Evangelho sem falar palavra alguma. É isso. Me permita abençoar vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Boa semana para você, boa semana, que o Senhor te abençoe. Vá em paz.